Olá, sou Anderson e estamos aqui para mais um vídeo de resolução da prova da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas de 2021. Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 8 da prova da segunda fase nível B, que é para os alunos da primeira e segunda séries do ensino médio. A questão 8 diz o seguinte: o calorímetro de poço de gelo foi criado por Joseph Black. Esse poço ele consiste essencialmente de um bloco de gelo a 0 graus Celsius, dotado de uma escavação que é fechada por um outro bloco de gelo também a 0 graus Celsius. Ele serve para determinar o calor específico de uma substância a partir da quantidade de água acumulada no poço quando o equilíbrio térmico é alcançado. A substância a ser colocada no interior do poço precisa ter uma temperatura inicial superior a 0 graus Celsius. Aí ele diz que um estudante reparou que, ao colocar 200 gramas de cobre a uma temperatura de 80 graus Celsius no interior do poço de um grande bloco de gelo, após um certo tempo ele conseguiu retirar 18,4 gramas de água. Sabendo que, cedendo ao gelo energia de 80 cal, obtém-se 1 grama de água, qual será o calor específico do cobre em cal por gramas vezes graus Celsius? Pois bem, para a gente ilustrar melhor o que é esse calorímetro de poço de gelo, a gente vai ver aqui uma pequena ilustração. Tá? O que é o calorímetro do poço de gelo? Ele fala que é um grande bloco de gelo a 0 graus Celsius, tá? Que é cavado um poço nele. Esse espaço do poço ele é tampado por um outro bloco de gelo a 0 graus Celsius. Só que dentro desse poço é incluído uma substância, no caso aqui da questão, é cobre, no caso 200 gramas de cobre. E aí ele viu que após determinado tempo, dentro do poço é gerado uma certa quantidade de água, tá? No caso, 18,4 gramas de água. E aí, a partir desse experimento, ele quer que determine o calor específico do cobre, beleza? Relembrando, o que é calor específico? É a quantidade de calor necessária, no caso, a energia necessária, para que cada 1 grama de qualquer substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius, beleza? Podemos agora ir para a resolução da questão. Os dados que a questão passou para a gente foram os seguintes. Ela deu a massa da substância usada, que foi o cobre, que foi 200 gramas, tá? Deu também a variação de temperatura que o cobre sofreu, a temperatura inicial de 80 graus Celsius, para entrar em equilíbrio a 0 graus Celsius, então a variação de temperatura foi de 80 graus Celsius. Deu também a massa da água, tá? Que foi gerada com essa energia do cobre, que foi de 18,4 gramas. E também ele deu o calor latente da água, tá? E aí ele quer que a gente obtenha o calor específico do cobre em cal por gramas vezes graus Celsius. Bom, lá do estudo da calorimetria, a gente sabe que pela conservação da energia, tá? A energia que foi cedida do cobre para o sistema, ela tem que ser igual à energia necessária para transformar o gelo em água nessa quantidade, certo? Então, substituindo aqui as fórmulas, a gente tem que a quantidade de energia do cobre, como a gente teve variação de temperatura, a gente utiliza a equação geral do calor específico, que é a massa do cobre, vezes o calor específico do cobre, que é o que a gente quer obter, vezes a variação de temperatura do cobre. É igual a massa da água, tá, gerada, vezes o calor latente. Beleza? Organizando aqui a equação, a gente tem essa expressão geral e o lado direito da equação são todos os dados que a gente tem, é só substituir e fazer a continha. A gente tem aqui 80 em cima e 80 aqui na parte de baixo, a gente pode cancelar para facilitar o nosso cálculo. Então a gente faz 18,4 dividido por 200, a gente obtém que o calor específico do cobre é igual a 0,092 calorias por gramas vezes graus Celsius. Beleza, pessoal? Até uma próxima aí. Até logo, bons estudos. Tchau!